Opa, beleza pessoal? Bom, mais uma vez aí estou tendo que subir na vila para comprar recursos básicos aí para o meu dia a dia. Então eu vou falar um pouquinho mais do meu hobby aí, do aquarismo, né? Um pouquinho mais dos poecilídeos. Só que dessa vez eu vou falar de um assunto um pouquinho mais abrangente, que não envolve apenas os poecilídeos, né? Os poecilídeos. Eu falo com I, mas é com E. Mas enfim, né? Isso aí é vício de... Isso daí é vício de pronúncia. Vício de vocabulário, né? Mas enfim. Como eu já falei em outros vídeos aí, eu já estou nesse hobby aí já faz quase 40 anos. Quase 40 anos nesse hobby, porém, o nicho que eu me encontro atualmente dentro do hobby, do aquarismo, não faz muitos anos, comparado com o tempo que eu tenho de hobby, assim no geral. Eu estou no nicho do colecionismo desde 2010. Foi quando eu conheci esse nicho, através de um amigo que criava aquele fish. Hoje ele é falecido, infelizmente. Ele faleceu em 2015, se não me falha a memória. Mas ele deixou seu legado aí comigo aí. Parte do seu legado comigo, né? Me ajudou a conhecer esse mundo aí do colecionismo, mundo da quirofilia. Me ajudou a estudar. Mas enfim. Então, quando eu entrei no nicho do colecionismo, eu já gostava dos peixes vivíparos, sempre gostei, na verdade, desde molequinho. Porém, até 2010, 2009 para 2010, eu era mais focado em poecilídeos domésticos, né? As variedades domésticas. E os que eu mais gostava eram os espadinhas e os molinésias, principalmente os molinésias. Guppy eu já tive aí no decorrer aí da caminhada aí, mas eu nunca me foquei muito em Guppy, fui muito fã de Guppy. Ironicamente, hoje em dia eu prezo pelos Guppy. Mas enfim. Aí eu entrei Aí através desse amigo, eu comecei a conhecer eu comecei a entender que tinha muito mais poecilídeos do que eu imaginava, que até então eu só conhecia os 4 poecilídeos básicos, que era o plat, o espada, o molinésio e o guppy. Sabia que tinha guppy enders, sabia que tinha mais uma meia dúzia aí de selvagens, mas para mim se limitava a essas poucas espécies e tinha no máximo mais algumas espécies que eu não tinha conhecimento, mas eu não imaginava que existia mais de 300 espécies descritas pela ciência. Para mim era 10, no máximo 20 espécies no máximo. Mas enfim, e nessa eu fiquei empolgado, passei muito tempo estudando. Na época eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, eu estava recebendo seguro-desemprego. Até voltar a procurar emprego eu demorei uns 2 meses para 3 meses, e nesse tempo eu peguei para estudar. Foi minha faculdade, vamos dizer assim, foi 2 meses de faculdade. E sempre esse meu amigo, que eu chamo ele de professor, me ajudando nos estudos, me dando diretrizes para mim estudar. Nessa que eu me encantei pela área aí, pelo nicho do colecionismo aí dentro do aquarismo. Só que o colecionismo, ele é mais focado na quirofilia, né? Que são os quirifishes. Mas o fato de o quirifish ser um peixe muito restrito, serem muito poucas espécies a serem
a ser liberadas para cultivo em cativeiro, nunca me despertou muito interesse em entrar nessa área. Então eu me mantive nos peixes vivíparos, mesmo já mudando de nicho para o colecionismo, eu continuei me focando nos vivíparos. Só que eu já comecei a prezar por vivíparos mais raros, né? Mesmo sendo difícil o acesso, e muitos deles não tem nem no Brasil. E beleza, os anos passaram, fui criando os meus peixes, fiquei período sem praticar o hobby, naturalmente, mas em outros vídeos específicos eu explico sobre isso daí. Fui me mantendo no hobby, até que em 2022, já quase em 2023, acabou surgindo a oportunidade de eu conhecer a quilifilia. Ou seja, entrar no mundo da quilifilia, que é o foco do colecionismo. Eu já sabia que tem muito killifish aí que são liberados para criação em cativeiro e que dá para se manter bem no hobby aí nessa área. Pois bem, eu entrei, comecei a criar os peixes e eu comecei a ver diversas falhas que eu não conhecia até então. Ou seja, aquele negócio, né? Para você conseguir entender bem alguma coisa, você tem que conhecer o que se esconde por trás das cortinas, né? Para mim, colecionismo era até 2022 para 2023, quando eu entrei na quilifilia. Para mim é um nicho muito satisfatório. Perfeito, vamos dizer assim, praticamente perfeito. Que não tem erros. Nessa que, quando eu já estava lá dentro, eu fiquei 2 anos e meio nesse nicho aí, quase 3 anos fechados, casados, dentro desse nicho aí, da quilifilia. Uma das ramificações do colecionismo, né? E eu fui começando a entender, começando a ver diversas falhas que tem lá dentro. E eu vou apontar a principal delas, a que de fato fez eu desistir da quilifilia e sair desse nicho e voltar para os vivíparos. Ainda nesse nicho não, nessa ramificação desse nicho, né? Que o nicho mesmo é colecionismo. Mas eu saí da ramificação da quilifilia e voltei para a ramificação dos vivíparos. Mesmo porque os vivíparos são parentes próximos dos quilifishes, sendo que ambos são da ordem Cyprinodontiformes. Mas enfim. E a principal falha que eu entendi é que eu não entendi até então, até eu estar lá dentro, que prezam, como que eu vou dizer? Dentro do colecionismo, os peixes mais valorizados são os peixes ditos puros, ou seja, um peixe que tem pureza. E o que seria essa pureza? Peixe que não há nenhum tipo de mistura. Ele é um peixe original, geneticamente falando, ele é um peixe original, idêntico ao da natureza. O criador pode estar o aquarista pode estar com aquele peixe há 10 anos, reproduzindo dentro do seu aquário, já está com várias gerações descendentes, mas o peixe continua intacto. Nunca houve nenhum tipo de mistura no decorrer do tempo, no decorrer das reproduções. Só foram reproduzidos indivíduos da mesma população. E nessa tem nomenclaturas, as populações têm nomenclatura, para poder ter uma organização, né? Para saber o que é o que dentro do colecionismo. E uma das nomenclaturas é população. Vou dar um exemplo. Fundulopanchax gardneri é a espécie específica, o nome específico. Fundulopanchax, espécie gardneri. E tem a população, por exemplo,
Fundulopanchax gardneri, abre aspas, Deus Platou. Beleza. Aí que eu comecei a ver os erros. Aí beleza, Deus Platou. Mas Deus Platou é uma cidade lá da Nigéria. E dentro dessa cidade existem diversas populações específicas nos seus habitats, onde não há ligação geográfica entre um e outro, ou seja, são populações específicas. Então o correto seria o quê? Seria colocar Fundulopanchax gardneri, o local da coleta, onde os primeiros exemplares foram coletados, e aí sim o nome da cidade, Deus Platou. Acho que é cidade ou estado, não sei. Eu acho que, se eu não me engano, é cidade, Deus Platou. Não, Deus é cidade e Platou é o estado. Fica na Nigéria. Então seria isso. Fundulopanchax gardneri, abre aspas, o local da coleta, o nome exatamente a localidade onde o peixe foi coletado, o nome do habitat, seja córrego, riacho. Eu não conheço como que é o habitat natural lá dessa espécie. Creio que seja riachos, córregos, regiões pantanosas, né? Região de brejo. Mas enfim. Então, dentro da periferia, não se coloca a coordenada. Só coloca a cidade e o estado de onde aquela população é. Então, como saber se o Deus Platou, por exemplo, que eu tenho nas minhas mãos, ele é puro? Ele é um classe N. Eu já falei sobre classe N em outro vídeo. Como que eu vou saber que ele é um classe N? Não é um peixe mestiço, misturado com... Tem mistura de populações lá dentro de Deus Platou. Nessa, meio que fica no ar, lá dentro da periferia. Fica meio que no ar. Ninguém sabe responder ou ninguém quer responder. É meio que um tabu lá dentro. Eu creio que lá antigamente, nos anos 70, anos 80, até o começo dos anos 90, existia uma organização lá dentro dessa ramificação do nicho e tinha mais regras, vamos dizer assim. Era mais regrado. Mas hoje em dia, meio que o fato de o killifish ter se tornado um peixe mais comum aí no hobby, mesmo que não seja comercializado com facilidade, não ser um peixe comercial, é um peixe mais acessível hoje em dia. Antigamente não era assim. Bom, aí fica nessa. Só que até aí é só nomenclatura, vai. Fundulopanchax gardneri e Deus Platou. Não precisa ter a coordenada da população. De qual população ele é exatamente. Ele é da cidade de Deus. Pronto. Só que conforme eu fui reproduzindo os peixes, eu fui tirando as gerações, os descendentes, eu comecei a notar que começaram a sair cores que era fora do padrão da espécie. Fora do padrão da população. Eu mesmo especulei se era alguma variação, algum gene que estava se manifestando ali, ou era misturado aqueles peixes. Eu não tinha pegado peixes puros, um verdadeiro Deus Platou, vamos dizer assim. É um peixe que já estava misturado. E nessa, conversando com um amigo, com outro, até que eu cheguei à conclusão que eu realmente estou certo. Realmente, sem uma coordenada na hora de você descrever o nome do peixe, não tem exatamente como você saber o que ele é e da onde que ele é. Opa, tudo bom? Boa tarde. Não tem como você saber exatamente da onde que ele é, o que ele é. Ou seja, então, Deus Platou é tudo Deus Platou. Não existe córrego tal, riacho tal, lago tal, não é só Deus Platou. Então os peixes não são puros. Eles são classe... aí entra uma nova categoria dentro do classe N, né? Classe N é a categoria principal.
Então eles não são, são mestiços, né? Entra numa categoria de mestiço. Eles são mestiços. Eles não são população pura. Então, porque ficam pregando, aí lá dentro daquele filia pregam muito. Não mistura a população. Não faça isso, não faça aquilo. Falei, porra. Querem colocar uma regra, mas uma regra que lá na própria descrição, na hora de nomear o peixe, não seguem a risca, como tem que ser seguido. Eu tô pegando um peixe mestiço e eu tenho que manter aquele peixe mestiço, não poder misturar com nada, sendo que ele já é misturado. Aí fica uma coisa meio sem lógica. Não sei se vocês conseguem compreender exatamente o que eu tô querendo dizer. Tô tentando ser o mais claro possível. Nessa que eu comecei a ver que eu só tô perdendo tempo ali. Claro que esse foi o principal motivo, teve diversos motivos para eu ter saído daquele filia, não foi só um. Esse foi um deles. Outro motivo que eu também saí daquele filia é que Killifish é um peixe muito restrito, que é muito poucas espécies liberadas para criação em cativeiro. Para mim isso não é conveniente. Eu não gosto muito de ficar limitado assim, eu gosto de sempre estar trocando os peixes, sempre ter variação de peixe para criar populações, espécies. Mas enfim, o principal motivo foi esse. Aí para mim começou a se tornar algo sem sentido. Eu que reproduzo os peixes, ali no fenótipo do peixe ele é um Diosplatô, bonitinho, certinho, segue o padrão da população, dita população. Mas na hora que eu vou reproduzir os peixes, começa a sair coisa diferente, coisa que não tem nada a ver com a população. E perdeu o sentido para mim. Nessa que eu resolvi sair daquele filia e voltar para o nicho dos vivíparos. Aí eu tenho o seguinte lema hoje. Você quer um peixe puro, o aquarista quer um peixe puro, o criador quer um peixe puro, o colecionador quer um peixe puro. Coleta você mesmo na natureza. Pegar através de alguém já é peixe de segunda mão. Você não pode ter a certeza que ele é puro. A não ser que se alguém que te passa é de extrema confiança. Você pode confiar que aquele cara que está te passando os peixes, ele está te passando realmente peixe puro porque ele é de confiança. Mas uma vez você pegou o peixe de segunda mão, ele é de segunda mão, não adianta. Quer peixes puros, só coletando na natureza. Então eu vou seguir os meus próprios passos. Estou seguindo os meus próprios passos. Eu voltei para os peixes que eu realmente gosto, que são os peixes vivíparos. E eu mesmo vou coletar as minhas próprias populações para eu criar para mim ter na minha coleção. E é o que eu estou fazendo. E vou continuar com os peixes domésticos, que é a minha raiz, da onde eu comecei no hobby. Não abro mão dos poecilídeos domésticos, ao mesmo tempo mesclado com o meu novo eu, o meu novo eu é dentro do hobby, vamos dizer assim, que é o colecionismo. Então eu sou um colecionador e que mantém raças de cativeiro também dentro da coleção. E é isso. Então eu já estou chegando na vida, a estrada de terra está acabando, logo chega o mercadinho. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Esse vídeo foi mais meio que uma reflexão, meio que um desabafo, porque eu saí do nicho daquele filia, e mostrar aí para quem quer entrar nesse nicho que não é tudo flores. Entrar no nicho do colecionismo tem suas certas dificuldades, vamos dizer assim. Tem as dificuldades, como tudo na vida, né? Nada tem só lado bom ou só lado ruim. Mas é isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo aí.